Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Hoje é dia de estreia do podcast do Sebrae, de muita inspiração para você que deseja ter o seu próprio negócio ou melhorar o desempenho da sua empresa. Eu sou Andresa Cerveira e tenho a honra de dizer que está no ar o primeiro episódio do Com o Sebrae Você Pode Mais. Hoje nós vamos conhecer a história da maranhense Joyce Gama, dona da própria marca de sapatos. Ela encontrou no Sebrae conhecimento, inspiração e o desejo de melhoria contínua. Também conversamos aqui no estúdio com Luciana Barreto, gerente de relacionamento do Sebrae Maranhão. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer imenso estar aqui. É uma honra, né, como pessoa e como profissional, receber esse convite, né, da instituição Sebrae, para habilitar ainda mais e contar um pouco da minha história. Ai, a gente que agradece a sua presença aqui, viu, Joyce? E você também, Luciana. Que bom ter você para inspirar tanta gente que, assim como a Joyce, deseja empreender mais e melhor. Obrigada, Andressa. Para mim também é um prazer, uma honra estar aqui representando o Sebrae. É isso lá. Então vamos começar contando a sua história do início. Você que é conhecida como a centopeia da família, é isso mesmo? Com certeza. Minha mãe me deu esse apelido, na verdade, né? Na minha juventude, né? Disse que todo o meu salário eu gastava com calçado. E, verdade, ela não estava mentindo e foi isso mesmo. E eu comecei, na verdade, vamos lá para os primórdios, quando eu voltei na minha licença maternidade, eu fui demitida, né? Passei um ano, na verdade, cuidando dos meus filhos em especial. Depois eu disse, não posso. Eu sou uma mulher de gente, eu gosto de ver gente, falar, conversar. Como é que eu vou ficar trancada numa casa? E aí foi quando eu pesquisando, muito curiosa, fui para a internet, fui pesquisando, encontrei um fornecedor de Fortaleza e eu disse, é contigo, fornecedor não sei, de sapatos. De calçados. Eu disse, é contigo, não sei se vai dar certo, mas me inspirei e minha intuição disse que é. E, na verdade, ele me mandou um catálogo. Nesse catálogo, eu tinha 15 dias para vender 45 pares de sapato. Ele colocava a própria meta dele. E eu tinha que pagar os 50%. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Sem um centavo. E aí eu disse, calma. Todo final de semana as mulheres da família se reúnem. E eu disse, é lá que eu vou atacar. E aí eu comecei, levava o celular, mostrava para uma, mostrava para outra. Falei, olha, agora eu vou vender calçados. Tu não quer? Isso é lindo, perfeito. Enchi a linguiça delas. E aí eu dizia, mas tu tem que me dar os 50% inicial. Aí elas, tudo bem. Só da família acreditou, né? E foi basicamente isso. Comecei, elas me pagaram 50%. Eu fiz o pedido. Ele me deu uma meta de 45 pares. Eu vendi 75 pares. Entre as minhas amigas, peguei esse 50%, paguei ele, né? E os 50% final, quando chegou, demorou acho que uns 45 dias para chegar. E meu esposo falava, tu vai receber esse tijolo, tu levou um golpe. Eu falei, não, jamais. Vai vir aos calçados, tu vai ver que eu vou começar com calçados. E aí chegou, graças a Deus, eu entreguei, eu recebi os 50%, e esse 50% final, eu fiz o meu fluxo de caixa. E daí continuei, não parei mais, até estar onde estou hoje. E sou muito grata, muito feliz pela persistência, né, pela resiliência que eu tive de sempre acreditar em mim, sempre com a minha intuição, quando todos diziam que não, Joyce, tu tem que fazer um concurso que tu passa. Eu falei, não, eu vou empreender, eu vou fazer o meu nome. E aí eu estou aqui no mercado até hoje. É uma referência, né? Uma referência para o nosso estado. Aliás, você é uma referência para o Sebrae também, porque eu estou sabendo, Joyce, que você foi a campeã de participação em cursos de capacitação. E aí que eu chamo para esse bate-papo a Luciana Barreto, para que possa contar aí sobre esse encontro, esse verdadeiro casamento de Sebrae e Joyce Gama Calçados, Lu. Andresa, todo empresário, Joyce começou contando a história dela. Todo empresário começa a empreender e chega um momento que ele cresce tanto que ele se perde. Meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Que caminho eu sigo para que eu cresça mais ainda? E nesse momento, até queria que Joyce comentasse qual foi essa idade
que ela começou esse empreendimento, porque ela já tinha saído de um emprego, né? Para que os nossos telespectadores observem que não é tarde, você pode começar a qualquer momento a empreender. Joyce, conta um pouquinho qual era a tua idade quando tu começaste a empreender. Olha, eu acho que é melhor falar de idade, mas eu me lembro o ano, né, correto. Em 2015, eu abri o meu MEI, eu mesmo pesquisando, fui no portal do empreendedor, abri e falei... Entendeu alguma coisa? Ou para você ali era não, conversa de grego ali? Não, grego não, eu sou sempre curiosa, sempre buscava, sempre cutucava o Sebrae no site, falei, não, alguma coisa, eles botavam links, e lá eu lia, e aí fiz. Quando chegou em 2018... eu disse, não, eu acho que agora é a hora de eu parar de ser amadora, levar esse empreendimento que eu estou querendo como uma brincadeira. Agora eu quero ser séria, eu quero crescer, eu quero ser gente grande, eu quero minha marca. Mas foi quando eu procurei o Sebrae, né? Para mim era um tabu, não vou mentir, para as pessoas que estão em casa. Para mim era um tabu porque eu achava que o Sebrae era algo muito distante para mim. Só quem conseguia entrar no Sebrae eram as grandes empresas, os grandes empresários de São Luís. E aí que eu me enganei total, fiz a ligação para o 0800, marquei um horário e eu disse, vou lá dizer quem eu sou e o que eu quero. E foi super rápido esse contato? Muito rápido, muito bem recebida. Resolvi tudo. Em um dia eu resolvi tudo que eu queria e foi aí que eu disse, é isso que eu quero mesmo. E o Sebrae foi uma porta assim, gigantesca para o meu crescimento profissional, meu amadurecimento. Então, a gente tem 8 anos, né? Isso. Então, vamos lá. A gente tem 8 anos de amadurecimento empresarial, isso, né? Você deu o pontapé inicial e começou um amadurecimento empresarial. Sim. E quando foi que tu disseste assim, nossa, agora eu preciso de ajuda? Socorro, né? Os empresários chegam no Sebrae, socorro, preciso de ajuda. Como foi que tu despertaste para esse pedido de ajuda? Na verdade, eu não tinha plano de negócio pronto, eu não tinha nada pronto. Eu fui crua, nua, como dizem, e foi aí que no dia que eu fui, estava tendo uma inscrição de um curso. Eu vi todo mundo na fila e perguntei, por que é isso? Todo mundo, o Ali. E aí eu disse, vou me inscrever. O Ali, que é um curso sobre... É um programa, é um agente de inovação, né, que o Sebrae tem dentro dos grandes projetos que ele oferece para o empreendedorismo. Por que foi esse especificamente que chamou a tua atenção? Não, por curiosidade. Assim, eu vou começar por ele. Não, foi curiosidade mesmo. Não tinha intenção nenhuma. Estou fazendo nada à noite. Mas você tinha ideia do que era? Nada. Do que o Sebrae estava propondo naquele momento? Nada. Me coloquei meu nome e disseram assim, daqui a 15 dias começa. Vamos fazer a ligação. Por curiosidade. Falei, se está todo mundo, eu também quero ir. Vamos lá, já estou aqui mesmo. E foi quando aí tudo começou a revolucionar. Tudo foi se encaixando na minha cabeça, todas aquelas pessoas que eu ficava escutando, quietinha ali conversando, né? E foi que eu disse, é aqui nesse meio que eu quero estar no meio dos grandes mesmo, é isso que eu quero. E esse período, né, Joyce, foi 2018, então isso. Ela já tinha 3 anos de empresa. Brincando de ser empresa. Quando ela chegou nesse momento de pedir ajuda, né? Ela amadureceu e chegou no momento de pedir ajuda. E ela chegou ao Sebrae, ela foi fisicamente, ela foi numa agência do Sebrae, que fica no Sebrae Multicenter, no Coafuma, ali em frente à Ceasa, e ela chegou lá, bateu na porta do Sebrae e estava tendo uma oficina para captação de clientes Ali, né? Justamente. Ali, Agente Local de Inovação, é uma sigla, né, para um programa que existe há 12 anos no Sebrae, um programa de sucesso que trabalha produtividade por meio da inovação. Olha só, crescer inovando era o que ela precisava. E desejava. E desejava. E aí ela precisava, naquele momento, inovar para que ela tivesse uma lucratividade maior, um faturamento maior. Ou ela reduzisse os custos dela, ou ela aumentasse o faturamento. E aí a dica do Sebrae chegou. Foi aí que veio chegou a malinha do sapato? Foi. Foi nessa hora. Na verdade, veio tudo ao mesmo tempo, né? Na época do programa, eu ia todas as noites. Ainda fiquei meio assim no primeiro dia. Não, o que eu estou fazendo aqui? Não sei nem o que essas pessoas estão falando. Mas eu disse, vou continuar. E lá eu continuei. Me lembro exatamente do primeiro dia, como fizeram o primeiro diagnóstico. Eu falei, o que eu vou falar aqui? Vou falar nada, não tenho nada para falar. E aí foi quando realmente foi aquela formiguinha, aquele besourinho no meu ouvido dizendo assim, Joyce, tu tá no lugar certo, tu tá no lugar certo. É aqui que tu tem que estar, no meio deles.
E foi aí... Impossível não se inspirar com tanta informação positiva Não, pro eu teu queria negócio. saber, eu achava lindo aquelas pessoas com planilha, anotando tudo, assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero. Curiosa, muito curiosa. Mas hein? qual era a tua Joyce, principal dificuldade, Joyce, no teu negócio? Porque a gente está fazendo aqui uma leitura da linha do tempo da Joyce Isso. como empreendedora, né? 2015, abrindo lá a sua empresa de forma ainda muito assim rudimentar. Isso. 2018, conhecendo o Sebrae, buscando essa capacitação. Mas o que de fato, além da curiosidade, te fez ir para lá? Alguma coisa não estava funcionando bem na tua empresa. O que que era? Nada. Nada funcionava. Porque era uma brincadeira. Para mim, era uma brincadeira que eu estava fazendo. Era passar tempo de ganhar alguma renda, né? Cuidar dos meus filhos dentro de casa. Então, nada. Não tinha nada organizado. Nada, Você não tinha vendia nada. sem nenhum tipo de planejamento. Não, eu só tinha certeza que eu tinha que guardar uma parte do dinheiro, porque eu tinha que continuar refazendo as compras, né? Mas essa conclusão que tu estavas brincando, tu tiraste agora. E Depois, isso, né? depois. Naquela ocasião, achava que estava tudo bem, Bombando, estava abafando, maravilhosa. né? Eu sou a melhor de São Luís já. Quando a gente tem um referencial, né, diferente, aí a gente começa a enxergar as falhas que a gente tinha naquele passado, Sim. né, naquele passado. Então, isso é importante. Importante tu falares do diagnóstico, porque todas as vezes que o Sebrae inicia um trabalho, ele faz um diagnóstico, Andresa. E, às vezes, os clientes não entendem por que daquele diagnóstico. A gente faz tipo uma anamnese médica, saber qual é a deficiência daquele cliente, o que a gente pode contribuir, qual é a medicação, entre aspas, que a gente vai fornecer para aquele cliente. E Joyce, no diagnóstico do Ali, que é um diagnóstico bem completo, ela já enxergou ela mesma identificou várias deficiências que ela poderia melhorar na empresa dela, a partir do diagnóstico, sem intervenção nenhuma de um terceiro. Naquele momento, a autoanálise é muito importante. Então, todas as vezes, você, empreendedor, que chegar ao Sebrae e disserem assim, precisa fazer um diagnóstico, compreenda que aquele já é um momento de autoanálise, de autoconhecimento, para que a gente consiga intervir junto com você nas melhorias para sua empresa. E é essencial, porque é quem está lá no dia a dia, né? O Isso. Sebrae está ali de mão dada, ajuda, orienta, mas no dia a dia você que tem que ter esse olhar crítico, né? Exatamente. E qual foi o tempo que você observa de resultado, de observar os resultados, colocando em prática os ensinamentos do Sebrae, Joyce? Aí, após o projeto, foi disponibilizado uma consultora, né? Ela me acompanhou entre 2018 e 2019, ainda até no começo da pandemia. E foi aí que realmente, como a Luciana falou, eu tinha um negócio, só que eu achava que era uma brincadeira. Então, quando eu fiz o diagnóstico, eu disse, não, eu tenho um negócio, eu tenho um financeiro, eu tenho um comercial, eu tenho um compras. Pode ser eu mesma, mas eu preciso dar, né, ênfase a isso, a educar o meu lado financeiro, o meu lado profissional, o meu lado de atendimento, né, do fornecedor. Criar os compartimentos da Isso. empresa, né? Organizar Isso, a ponto organizar. dos processos estarem divididos Isso. em compartimentos, né? Mesmo sendo só você tocando ali, Só- né? Ou você só tinha, eu. assim, uma ajuda de alguém? Não, era Alguém da família, alguém te chamava de centopeia, nesse momento chegou e falou assim, eu vou te ajudar. Não, na verdade, meu esposo e minha mãe sempre assim, eles foram aquela injeção de ânimo. Opa, e é muito importante, tu, né? Tu não pode ficar parada, tu é capaz, tu pode, vai, enfrenta, né? Mas, na verdade, não é assim, uma coisa assim, como eu digo, empreendedor. Aí você quer fazer, mas a gente tem que lutar dentro da gente mesmo. E isso foi uma coisa que eu aprendi também com os projetos que eu pratiquei no Sebrae. O meu medo era comigo mesmo, eu tinha que enfrentar a mim mesma. Não era o meu concorrente, era a mim mesma, quando eu dei esse pontapé, que foi por uma curiosidade, né? E foi aí quando eu fiz o diagnóstico, e eu nunca vou esquecer. Quando a minha consultora chegou na minha casa e falou assim, Joyce, vamos fazer o Job to be done. Eu, o quê? Ela, Eu falei, não vou fazer isso não. Eu não sei nem o que é isso, não quero fazer não. Ela falou, nós vamos. Então, eu também quero agradecer também muito ela. Ela foi uma pessoa assim... Vamos explicar para quem está assistindo a gente. O Job to be done, na verdade, foi quando ela falou assim para mim, Joyce, quem é tua persona? Quem é teus clientes? Qual a idade média das tuas clientes? Era como eu conheci minha cliente. Eu disse, não, mas não sei se eu sei o nome Só delas. sei que ele compra. Eu sei que elas compram o nome. Ela falou, tu tem a planilha de acompanhamento de quantidade de calçados que tu vende, por numeração. A base de mulheres de São Luís, quanto que elas calçam? Eu falei, não. Ela falou, pois nós vamos começar a fazer agora.
E foi aí que a gente fez a matriz SWOT, as dores, né? A minha perspectiva. Foi quando eu vi, eu disse, é justamente isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero. E eu não vou mentir, chorei horrores nas atividades que ela me passava, tá? E meu esposo, que depois vai assistir, vai dizer, e eu dizia, não quero isso, eu vou mesmo estudar para um concurso, igual a mamãe quer. Mas eu enfrentei. E aí ela me deu uma outra atividade, a conhecer o teu concorrente de perto. Mas ela disse assim, faz uma pesquisa pela rede social. Eu falei, não, já estou aqui mesmo. Peguei minha cadernetinha, fui para o shopping. Você ia de porta em porta? Fui para o shopping, passei o dia inteiro no shopping. E eu entrava nas lojas como uma cliente qualquer e ficava fingindo que estava calçando e escutando. Fingindo ser a cliente, né? Estava só absorvendo as informações. E escutando, vinha também como era o mecanismo de venda das próprias vendedoras da empresa. Me sentei num café que tem num shopping, e lá as pessoas sentavam perto de mim e eu comecei a puxar a conversa. Aí eu falei, quanto é que tu calça? Que é tão difícil, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu não cansei de calçar calçado de borracha, porque o pezinho dela é 33, 34. Aí ela falou, eu também. E isso eu disse, tá aqui o meu público. E aí foi quando eu conheci o fabricante, fiz o meu cadastro, já era pessoa física, jurídica, na verdade, CNPJ, que me deu ainda mais portas abertas, né? Em vez de eu pegar com fornecedor, distribuidor, eu ataquei no fabricante. E aí foi quando eu criei minha marca, a logomarca, ela mudou mais 2 vezes, hoje eu estou firme, é onde eu cheguei, é onde que agora eu me visualizo a marca. Eu disse, como é que eu posso vender uma marca se é eu que estou lá apresentando? Eu falei, é meu nome. Foi uma fase difícil para você? Não, demais. Muito choro, porque, como eu te falei, eu tinha que vencer algo que era meu, dentro de mim mesmo, de acreditar que eu poderia e posso sim. Porque não eram as pessoas que chegavam e diziam, não, Joyce, tu não pode, tu não consegue. Era eu mesma que me sabotava, como dizem, né? Eu mesma me sabotei diversas vezes. Já tem um tempo que eu parei por justamente me sabotar, né? E aí, eu conheci o fabricante, eles me mandaram o modelo, e aí eu disse, eu vou agora ser mais um pouco saliente. Ousada. Eu disse, vou criar calçados personalizados. Botei na rede social, a primeira apareceu. Eu calço 34, eu quero um salto 20, com várias coisas. Tu faz? Me desafiou, eu disse, faço. Não sabia se eu fazia, mas eu disse, faço. Faço, com certeza. E aí liguei para a fábrica, a gente criou junto, na verdade, até hoje, né? E eu, a pessoa da fábrica, ela está no outro estado, eu estou aqui em São Luís, a gente cria junto, chega no croquis, que é o desenho, eu mando para minha cliente, ela diz, é esse, eu aprovo, de acordo com a tabela de cores que a gente trabalha. E eu pergunto, hoje em dia se tem um contrato, esse produto você quer exclusividade, ou eu posso fabricar e fazer a venda dele para outros clientes. Não, Joyce, eu quero exclusividade. Aí ela faz um contrato comigo, né, intermeio ela e a fábrica. E aí ela paga um valor diferenciado, porque é a exclusividade dela. Ninguém vai ter mais esse calçado. Hoje você vende somente varejo ou vai atacado também? Não, calma, Andresa. O varejo é um... Você sabe que a curiosidade está batendo aqui, né? O varejo, na verdade, é o ponto forte, mas, assim, um dos projetos que foi criado também no programa Ali é o meu site bilíngue para 2025. Gente! Já tem data, já tem o ano. É o meu site bilíngue, né? Porque eu vou usar mais uma vez, eu quero exportar. Já fiz o programa de exportação, já tenho o meu plano de negócio de exportação. Isso tudo foi dentro de uma pandemia. Eu disse, eu não posso ficar parada, sem fazer nada, eu tenho que estudar. E aí, eu ia buscando. E outra coisa muito importante que eu queria frisar aqui para todo mundo que me escuta, que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Faça parcerias, porque eu comecei só, mas hoje eu tenho várias mulheres que me apoiam, que estão lá no outro estado, participando de outros projetos, e me mandam um WhatsApp e dizem, olha, Joyce, te inscreve. E eu vou lá sem medo algum, e dá tudo certo. Acabei um projeto novo, né, com uma empresa de banco grande,
Fiz um projeto agora com eles de 6 meses. E assim eu sempre me desafio, eu sempre busco. E as pessoas falam assim para mim, quando eu participava das feiras lá do Sebrae, eu escutava muito, não era pouco. Tu não tem medo de estar aqui no meio dos grandes? Todo mundo que ia, ninguém chegava perto de mim só para perguntar isso, não perguntava quanto era um calçado, se a Joyce Gama era eu mesma, ou se era inspiração em alguma pessoa, se eu tinha medo de... Mas quem te estar, perguntava isso? As pessoas que visitavam as feiras, outros expositores. Um possível concorrente. É, Também? porque quando o meu ramo calçado, então o meu espaço ficava com todas as marcas, né? E aí eu falava que medo, que é isso? Se Não ele pode, eu existe posso. isso. Se ele pode, eu posso, por que não? Isso é importante, né, Uma Luciana? mulher de coragem, né? Coragem e determinação, né? São fatores, são características empreendedoras cruciais para que uma empresa dê certo, né? E precisa ter persistência, porque Joyce, ela é também persistente. Várias coisas não deram tão certo assim, né? Não. E não é por isso que a gente vai desistir, a gente pivota novamente e coloca para rodar. Então, Joyce falou, é uma coisa interessante, que ela tem várias mãos, né? E falou da consultora, da agente. Esse programa, ele é um programa tão importante que vai dentro da empresa. Joyce acabou de falar, quando a consultora foi lá na minha casa, porque o negócio dela era domiciliar também. Então, virou uma rede de agentes, né? Naquela ocasião, em 2018, a gente tinha um tipo de agente. Hoje a gente tem uma rede de agentes que vão na empresa, né, do empresário, vão lá, bate na porta e diz assim, eu gostaria de lhe atender, você está disposto a receber o atendimento do Sebrae? Isso. E o empresário só fecha as portas se ele quiser, e se ele não estiver disposto a aprender, né? As intervenções do Sebrae são todas cooperadas com o empresário, a gente jamais consegue fazer uma intervenção sozinho, a gente chega lá e diz assim, essa é a maneira correta, esse é um fluxo de caixa correto que talvez você deva executar dentro da sua empresa. Quem vai fazer o fluxo de caixa é ele. Isso. Então, quando Joyce fala do esforço, do choro, da lamentação, foi uma lamentação de dizer assim, meu Deus, isso dá trabalho, eu não quero esse trabalho, né? Então, esse reconhecimento de que o negócio dá trabalho e eu preciso me esforçar para aquilo, às vezes é doloroso também, né? Eu preciso dedicar crescer dói. Eu preciso dedicar meu tempo, eu preciso dedicar meu esforço e meu intelecto para fazer com que isso aqui dê certo. E nós temos o ferramental todo para que aquilo dê certo. Então, nós temos o agente que vai de porta em porta e ele trabalha o inicial, o princípio, né, daquele negócio. A gente tem o Ali Produtividade, a gente tem o Transformação Digital, a gente tem o Ali Rural para os empreendedores rurais. Então, a gente tem uma diversificação de agentes que vão lá dentro da empresa do cliente. O primeiro pressuposto dos agentes, da rede de agentes que a gente tem, é que vá lá, porque a gente precisa conhecer. Os agentes é uma história interessante. Os agentes do Sebrae, eles foram criados a partir da medicina familiar, né, de Israel. Então, o pressuposto da medicina familiar é conhecer o ambiente dos pacientes, né? Saber, de fato, a necessidade. Saber a necessidade. Então, às vezes que a gente não sabe a necessidade daquela empresa pelo ambiente que ela está, a gente não sabe o que prescrever com uma medicina familiar. Então, a gente precisa ir lá, constatar a necessidade daquele empresário e, assim, conseguir fazer as melhores intervenções e as possíveis naquele momento. Às vezes, o empresário quer uma coisa que está lá na frente e a gente vem, opa, vamos voltar aqui, vamos para um planejamento, porque tu ainda não estás nesse momento final. Existe alguma resistência na hora de fazer esse planejamento? Existe, claro, que é como o Joyce acabou de falar, né? Não, eu já comecei, eu não quero. Acha que está funcionando mesmo tendo muita coisa errada. E o medo que eu escuto demais de outras amigas minhas, por que eles querem saber quanto é meu faturamento? O Sebrae vai fazer eu pagar mais imposto. Isso é o popular, né? Não vai, gente. A gente não faz essa informação para a Receita, esse tipo de informação. É uma informação absolutamente confidencial e que a gente utiliza apenas para fins de medição, para saber se o nosso trabalho deu resultado. Porque o que há de melhor em gerar transformação naquele empresário? Eu faturava R$100 mil e agora eu faturo 1 milhão. Isso é a realização do trabalho do Sebrae, a realização de cada um de nós, técnico, que faz parte do trabalho do Sebrae, a gente gerar aquela transformação. O empresário que fatura pouco, ele
passar a faturar muito, é a transformação desejada por cada um de nós. Então, é o sucesso do nosso trabalho. Ele precisa ser medido. Por isso, empresário, que a gente precisa dessa informação. Mas a gente não faz nenhum tipo de comunicação com a Receita. Luciana, existe alguma exigência para que os agentes do Sebrae possam operar nessas empresas? Tem que ser uma empresa formalizada? Tem que ter alguma outra obrigatoriedade para que você receba essas orientações? A única obrigatoriedade é que seja uma empresa formal. Precisa ser uma empresa formal e ter vontade. Apenas isso, porque é um trabalho contínuo, né? Faz uma visita de semana em semana, de 15 em 15 dias. Então, o empresário precisa estar disposto a receber. Falando nisso, vamos colocar aqui o link para quem quiser se inscrever. Esse é o link que a gente está colocando. Basta você clicar que você terá também esse acesso ao atendimento do Sebrae. Um agente irá lhe procurar. Quem não é formalizado recebe a orientação também de como fazer isso. Sim, quem não é formalizado, a gente pode informar como ele pode e pode procurar uma de nossas agências do Sebrae. Aqui em São Luís, pode procurar ali no Multicenter Sebrae, né, em frente à Ceasa, como eu falei anteriormente, lá onde Joyce foi. E pode buscar orientações para a formalização e para outros canais de atendimento que a gente possa ter. Também a gente tem o site do portal do Sebrae. Lá a gente atende formais e informais, tem uma gama enorme de cursos, de treinamento, de pesquisa, né, material de pesquisa. Então, também fiquem à vontade para o site do portal do Sebrae, que leva a muito material importante para você que é candidato a empresário. Eu queria voltar nessa questão dos cursos aí, porque a gente falava lá no início do nosso bate-papo que você foi a campeã de participação nos cursos. Na verdade, nem eu sabia disso. Como eles me... Ganhou esse título. Ganhei esse título. Como assim? Depois eu fui lá no portal. Meu Deus, realmente, eu fiz muito curso. Muitos. Qual que você achou que foi assim o mais produtivo, o que mais gerou resultados na tua empresa? O Ali foi um que eu fiz presencialmente, mas do EAD, o UP Digital, né? Me deu aquela visão de marca, como colocar minha marca visivelmente, sabiamente nas redes sociais, como me posicionar, né, nas redes sociais. Você não tinha habilidade com isso. O Up Digital está aberto no portal do Sebrae, então o cliente pode acessar o portal, ele é totalmente online, mas ele gera uma transformação enorme, não é, Joyce? Isso. Ele como você pode melhorar a sua performance digital. Sua empresa, eu não tenho digital na minha empresa, então abre um novo canal, o que tu está perdendo tempo? Tu pode ter uma nova forma de vender. As pessoas estão online o tempo todo. E aí o consultor que faz de maneira online, são empresas especializadas, contratadas nacionalmente, não são apenas empresas locais, são empresas com contratação nacional. Elas vão lá e entram nas tuas redes sociais, verificam o que tu podes melhorar e se tu não tem, de que maneira tu pode criar. O Up também é fantástico e ele está acessível no nosso portal inteiramente grátis. Gente, uma coisa importante, o Ali, toda a nossa rede de agentes e o Up Digital são inteiramente gratuitos. Importantíssima informação, né? E super válida. Eu acho que o Up foi tanto que a Joyce já está pensando em exportar, né? Como ela já disse aqui. Com certeza, eu já quero pensar à frente. E a cabeça vai tendo ideias o tempo inteiro, assim, né? Um projeto master meu é fazer minha marca atacado, né? Colocar essas mulheres que dizem que eu estou em casa cuidando de filho. Gente, eu vivo em casa, cuidando dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo, da família quando liga que precisa. E dou super atenção às minhas clientes, elas podem depois comentar. Você tem uma hora que você desliga ou não consegue desligar? Tenho. Acho que é o domingo, final de semana, eu me dedico à família. Mas se tiver me mandou uma mensagem, eu olhei e eu atendo. Né? Não perde venda, você é daquela que não perde venda. O marco, né? Remarco para uma data, se ela não tiver muita pressa na hora, né? A gente remarca, mas eu sempre estou assim, dando aquela atenção, porque o que eu quero para mim, igual eu quero para elas, é um atendimento altamente humanizado. Meu esposo antigamente falava que eu não vendia, eu era psicóloga. E hoje ele vê que não é um trabalho tão fácil vender, né? Ele está no ramo agora, não é um trabalho tão fácil. Então, a gente acaba descobrindo histórias no decorrer. Já ajudei mulheres que foram fisicamente agredidas, né? Por meio de uma mensagem, ela me mandou e eu direcionei para a pessoa capacitada na época, que estava à frente do batalhão da Maria Lê da Penha. Maria da Penha. Isso, a Maria da Penha, e ela foi lá, ajudou.
Então, eu acredito que eu sou um canal. E eu vou usar esse canal porque, assim, não teve ninguém que pegou na minha mão e disse assim, vai lá no Sebrae. Foi eu mesma que decidi, né? Aos trancos e barrancos, aos choros. Tinha um dia que eu dizia, não quero mais isso para mim, não. Passava 3 dias sem falar nada, sem postar nada, sem falar com ninguém, não quero mais isso. Eu falei, daí eu... Calma, Joyce, calma, me acalmava, porque não é um caminho fácil. Eu vou chegar, vou realizar tudo. Eu estou há 8 anos no mercado, né? Então, as conquistas, elas vêm através do meu esforço, né? Como eu escuto muito, viu, pessoas? Eu sei que a Joyce é queridinha do Sebrae. Sou a queridinha do Sebrae mesmo. É mesmo, amamos, Joyce. Sabe por que eu sou? Porque eles me colocam o desafio e eu vou lá, mostro que eu dou resultado. Né? Eu não guardo na gaveta os diagnósticos, as planilhas. Tanto que me ajudou até me planejar dentro da minha própria casa, meus horários. Eu não tinha, era tudo bagunçado. Hoje em dia, não. Eu tenho meu computador, meu cantinho, meu escritório. Quando eu estou lá, eu sou pessoa jurídica. Quando eu levanto, atendo lá as crianças, quem puder estiver na minha casa. Mas, assim, eu tive que ter essa sapiência de dizer que não, passou da hora, deu só brincar de ser empreendedora, só receber o dinheiro, gastar. Fui ajudada também a dizer, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da empresa. Isso eu acho que é o mais difícil, não é, Luciana? Fazer essa separação do que é pessoal e do que é da empresa. É bem difícil. Por isso que a gente precisa de ferramentas que ajudem o empresário a separar isso, né? E aí a gente entra com toda a carga de gestão financeira dentro dessa empresa para ele aprender a gerenciar o dinheiro, né? O que eu posso tirar para mim como Prolabore e o que é o dinheiro da empresa e reinvestimentos dentro da empresa. Então, Joyce passou por um caminho longo de aprendizado, né? Então, ainda estou no caminho. Ainda está, né? Graças a Deus, porque a gente não para de aprender nunca, nenhum de nós, que é uma coisa maravilhosa. Mas Joyce também desenvolveu coisas inovadoras dentro dos programas. Além dela ter desenvolvido, ela também conseguiu encontrar uma rede de apoio nos grupos que o Sebrae apoia na estruturação de grupos. Então, além do desenvolvimento de novas coisas, do apoio na gestão, né, como um todo, seja ela financeira, seja ela seja do que for, né, gestão como um todo dentro da empresa, ela também se apoiou em grupos que estavam em estruturação dentro do Sebrae, como foi o caso do Delas, que Joyce também participou. Também participei, viu, gente? Qual foi o maior ensinamento que você teve do Delas? Sororidade, né? Ver que grandes empresas, concorrentes que na minha cabeça eram meus concorrentes e não, na verdade, não. Dentro do grupo, eu fiz grandes amizades de grandes marcas que esporadicamente é meu concorrente, mas que já me estenderam a mão e vice-versa, já precisaram de mim. E eu também estive lá para cooperar. Então, ver que... É como eu falei agora há pouco, às vezes elas estão em eventos que eu não posso participar, fora do estado, e elas me mandam o link. Chegam com feedback para você, isso, Joyce, participa, eu acho que isso aqui é bom para ti. E eu vou lá, participo, e a gente fica todo dia se perguntando, e aí, deu certo, tá fazendo? Principalmente agora na pandemia, que foi uma coisa, assim, mentalmente muito avassaladora pra gente como empreendedora, né? Como é que vamos fazer numa pandemia? E aí uma ajudava a outra, comprava, a gente se compra uma da outra, para a gente mesmo se incentivar dentro do grupo, né? Eu queria aproveitar esse momento aí que você citou a pandemia, para a gente tocar num assunto que paralisou muita gente. Muito. Na pandemia, muita gente fechou, a gente sabe disso. Fechou. Como também, por outro lado, muita gente cresceu, principalmente as mulheres, né? Se descobriram como empreendedoras. Você passou por uma migração do tipo de serviço ou de produto que você trabalhava. Você trabalhava inicialmente com unhas, né? Não é isso? Comecei lá atrás, vendendo produtos para unhas. Quando eu passei esse ano, como de sabático aí, cuidando dos filhos, mas querendo um dinheirinho, né? E aí vi a possibilidade, nessa época era comum colar adesivos, aí uma amiga minha fazia, eu ajudava ela, só vou vender também para te ajudar. E aí produtos... Isso foi antes do sapato entrar na tua vida? Antes do calçado, antes. E aí, quando você decidiu mudar de ramo, como foi para você essa decisão? Não, eu não quero mais trabalhar com isso, isso não está dando certo, vou começar com o sapato
e foi vendo os resultados depois do Sebrae, claro. Como Sim. foi para você essa compreensão de que era hora de mudar? Eu tinha que fazer algo que eu gostasse, né? Que eu amo. E eu amo calçados. Então, como é que eu vou vender uma coisa que eu não gosto? Tipo, eu não gosto de unhas grandes. Então, eu disse, é o calçado, porque eu gosto. Então, vai me dar prazer falar disso. E as pessoas vão visualizar no meu olhar que é prazeroso para mim vender isso. Então, foi aí que eu disse, não, eu tenho que buscar o calçado. E na pandemia, qual foi o diferencial que não te paralisou? O que aconteceu que ali a Joyce, num momento que ninguém podia ver ninguém, Com certeza. especialmente no lockdown, e depois do lockdown, com todas as Isso. restrições que o mundo inteiro teve, com tanta gente com dificuldade de manter os seus negócios em pé, como é que você conseguiu fazer isso? Mais uma vez, o radar de inovação do Ali, quando eu fiz, me mostrou. Eu trouxe uma marca para São Luís de calçados lúdicos, né, infantis lúdicos. Conheci também através da internet, de grupos de fabricantes. E eu disse, quero para São Luís, não tem, já pesquisei, não tem igual, então eu vou trazer. E foi aí que eu fiz uma compra gigantesca, era janeiro, não tinha pandemia. No ano que começou a pandemia. Foi quando chegou e eu disse, ai, nossa, maravilhoso, vou encaixar com meus calçados, as mães compram para ela e compram para o filho, né? Tá tudo em casa. E aí a pandemia chegou. E você com estoque gigante. Gigantesco. O que fazer com isso, pensando no prejuízo? Não dormia, passava a noite coçando minha cabeça, olhava para as caixas, baixava minha cabeça, chorava. Eu disse, não, gente, não é possível que tá acontecendo isso comigo. Tava dando tudo certo, como é que de repente... E aí eu disse, calma. Entrei em contato com a minha consultora, né? Ela, na verdade, ela já tinha terminado o programa. Ela nem poderia me atender, mas ela foi lá, bastante solícita, e falou, Joyce, tu vende para as mães, né? Para os filhos. Tu já percebeu na rede social que tá tendo muito mensário? Aí eu, olha, os mensários. Aí ela falou, é isso, vê uma forma de... Tu não pode ir lá diretamente, vai ver uma forma. Eu disse, calma, vou pesquisar na internet. Catálogo online. Eu disse, é isso. É isso, isso na madrugada. Eu passava, todo mundo dormindo na casa e minha cabeça não para. E eu disse, é isso. Criei um catálogo online, fui liberada, o site lá me liberou no mesmo dia, joguei pro catálogo online, comecei a jogar em grupos. Pedia para as amigas, para minha mãe, bota nos seus grupos. E foi aí que eu disse, Senhor, muito obrigada. Eu vendi 800 pares de calçados em um ano. Uau! Dos infantis. As mães faziam o mensário, veste a criança, né? A caráter, a raposinha. Eu tenho um calçado da raposinha. Eu nunca vou esquecer o dia que uma mãe comprou no prédio e aí depois meu salário não parou mais. E meu marido ficou louco, porque ele ia e voltava. O prédio inteiro comprou. Então, todos os mensários, elas inventavam um animalzinho diferente e eu estava lá. Você sempre tinha. E eu estava lá com calçado. Mas também foi nessa compra desse calçado, nessa logística do calçado, foi quando eu dei uma parada, porque veio a pandemia, eu já estava muito assim, acelerada, pensativa de depois que acabasse esse estoque, o que eu ia fazer. A pandemia não parou, continuou mais um ano. A fábrica fechou. Não aguentou. A fábrica dos calçados. E aí, para encontrar outro fornecedor? Não, até hoje, não. Do mesmo material, da mesma qualidade, do mesmo conforto, que abraça o pé da criança. Então, a mãe gostava disso. Não achei. E foi quando aí eu me senti inútil. Eu comecei a me sentir inútil, eu disse, não quero mais. E chorava, dizia, eu não quero mais isso. Porque quando eu estou dando certo, começa uma coisa que não dá certo. Fiquei 6 meses mesmo. Meu esposo dizia, Joyce, pelo amor de Deus, reage. 6 meses o quê? Sem vender? Parada. Você não vendeu nada? Eu não tinha estímulo para pegar um calçado, falar sobre o calçado. Eu me senti muito para baixo depois disso. Porque era assim, uma coisa que... Eu era pioneira no Maranhão, acreditei e aí... Você estava apegada a um fornecedor? Muito. Fiquei Luciana, apegada. Como agir nesses casos? Você viu aí que ela estava dependente de um fornecedor. Qual é a orientação
para quem tem a sua própria empresa? Gente, Diversificar a quantidade de diversifiquem os fornecedores. fornecedores, criem relacionamento com o fornecedor, mas não fiquem só com um fornecedor. Isso. Porque pode acontecer isso, né? Isso. O fornecedor dela fechou, não é que ele não pudesse fornecer um tempo, ele simplesmente fechou e ela também, por consequência, não tinha produto para comercialização. Ela se fortaleceu em um mercado que ela depois não tinha como atender aquele mercado que ela se fortaleceu. Então, um fornecedor é um perigo, mais de um fornecedor, por favor, gente. Porque, e geralmente, também pode ser, olha, eu preciso desse mesmo produto, né? Pelo menos a base, a matéria-prima, eu preciso que mais de um fornecedor tenha. Pode não ter o lúdico, pode não ter, mas tu tens o produto base, a matéria-prima base com outro fornecedor que tu possa te apegar num outro momento, porque chega um cliente e diz assim, eu quero um calçado lúdico. Não, eu não tenho lúdico, mas eu tenho o tradicional. Isso. E a mãe diz, eu quero o tradicional também, né? Isso. Então, tu já está com o mercado garantido. Aí tu vai deixar o mercado escapar das tuas mãos porque teu fornecedor te deixou na mão. Fornecedor é algo que costuma ser guardado a 7 chaves pelo empreendedor, né? Tem gente que não Sim. gosta de contar. Então, aquela estratégia da Joyce de porta em porta, conversar com as vendedoras, conhecer um pouco a história daquele negócio, pode não funcionar. Isso. Se o nome do fornecedor, o nome dessa empresa, for guardado, for escondido, né? Não for contado tão facilmente. Qual é a dica que o Sebrae dá para que o empreendedor ele possa ter essa diversificação? Visitação, né? O empresário precisa sair daquele mundo dele e conhecer o mundo externo, como Joyce fez. Ela foi lá, de porta em porta, conhecer, pegar no material, pegar na matéria-prima e fazer a pesquisa. Eu quero determinada matéria-prima. Descobrir o seu foco e o seu nicho de mercado. A partir daí, fazer a busca de fornecedores. Não é porque meu concorrente não vai me dizer o fornecedor dele, que dificilmente vai dizer, obviamente, verdade. porque ele já também ralou para conhecer aquele fornecedor, para descobrir E aquele o dele fornecedor. sai de lá também, Obviamente. né? Sai. Então, dificilmente o concorrente vai dizer, cabe a você buscar a matéria-prima que você deseja, o acabamento que você deseja, as cores que você deseja, e a partir disso ir buscar no mercado aquele fornecedor. E sair daquele casulo, que às vezes a gente fica dentro da empresa da gente e não enxerga bem quais são as necessidades reais do mercado, inclusive essa de busca de novos fornecedores. Então, saiam do casulo, né? Vamos conhecer o mundo, vamos conhecer o mercado, o Sebrae incentiva demais missões técnicas para que a gente vá em outros estados, às vezes até em outros países, conhecer outras realidades e saber que aquele nosso mundinho, ele é muito bom, às vezes ele está satisfazendo, mas ele pode ser maior, a gente pode crescer, a gente não precisa ficar o tempo todo daquele tamanho, nem com as mesmas práticas. A gente pode ter uma nova prática que às vezes é a redução de um papel, mas reduz o meu custo, não é? Então, a gente tem várias formas de fomentar que fique mais dinheiro no bolso desse empresário. Mas a primeira delas é que o empresário olhe ao seu redor. Ele veja que a empresa, ele não está sozinho, não é um casulo, ele precisa se abrir para o mercado. O desejo de crescer sem planejamento, ele pode ser perigoso. A gente Demais. acompanhou aqui Demais. a Joyce falando da história de ter um estoque gigantesco, ela comprou muito, e aí passou por uma certa dificuldade, quando se viu ali diante de tantos pares de sapatos sem conseguir vender. Eu te pergunto, Luciana, como que deve ser essa avaliação de quanto investir? Quando que passa a ser demais ou quando passa a ser de menos ao ponto de que você corre o risco de ficar estagnado no mercado? Claro. Andressa, cada caso é um caso, né? Como eu falei anteriormente, anamnese médica, né? A gente precisa conhecer e avaliar cada negócio. Os especialistas do Sebrae vão até os negócios, conhecem cada um deles e aplicam todo o ferramental para diagnosticar quando é o teu melhor momento de compra, formação do preço de venda. Muitos empresários não sabem como calcular o seu preço de venda. Gente, o mercado multiplica por 2 e assim vai, né? Bota o dobro. Foi aí outra queda que eu tive, né? No preço. O preço. Eu Formação do preço de eu achava venda. que eu estava bombando muito dinheiro. Não.
eu não fazia o preço, a precificação correta do meu produto. Você colocava para mais ou para menos? Não, nessa faixa que todo mundo faz. Multiplica por 2. Isso. Não, não é isso. Foi novamente, fui lá no Sebrae e eu fiz o curso de precificação. Também lá tem disponibilizado. E foi aí que eu disse, agora sim. Eu acho que agora eu tô voltando de novo pro meu rumo certo, do que o meu propósito do que eu quero, né? Tem situações de produto e produto que varia a faixa de precificação ou não? Para a empresa Sim, existe um padrão? Tem diferença, porque tem diferença de alíquota de imposto. Então, é diferente o cálculo, por isso que cada caso é um caso, porque dependendo do produto ou do serviço, a alíquota é diferente. Os impostos, né, todos, que a gente tem alguns no nosso país ainda, né? Essa questão tributária também é algo que dá uma dor de cabeça danada. Demais. Danada. Você chegou em algum momento a ficar desesperada com tantos números e não honrar com os compromissos que precisavam honrar? Normal, isso acontece na casa de vocês, na minha empresa e na de vocês. Eu passei um tempo que, novamente, fui lá no Sebrae. Fiquei sem pagar meu DAS, né? Chegou uma notificação, fui lá. Então, eles renegociaram, fizeram tudo para mim. Fizeram renegociação e fiz o pagamento. É uma coisa que eu poderia fazer, porque eu fui orientada que eu poderia fazer mesmo eu mesmo da minha casa. Mas você teve mais segurança com a não, orientação eu falei, não do posso Sebrae. clicar em alguma coisa errada aqui, aí vai logo esculhambar tudo. E aí fui lá, fui muito bem recebida como todas as vezes. E ela fez toda a parte burocrática que um contador faz, né? Ela fez para mim, tirou toda a minha certificação que eu precisava para fazer um novo projeto e foi isso. Mas isso já... porque Joyce era enquadrada como MEI, né? Sou MEI, E aí tem outras categorias que o Sebrae também pode atender. Então, o Sebrae atende MEI, microempresa, que são as MEs, sim, e as EPPs, empresa de pequeno porte. Até aí que a gente atende. A gente não atende médias e grandes empresas. Então, para o MEI, a gente faz todo esse processo de formalização e de retirada de DAS e renegociação imposto de renda, né? Sim. Para o empresário MEI. Para a ME e EPP, precisa buscar um contador para fazer uma análise mais aprofundada. Hoje, para você, sem sombra de dúvida, essa organização ela é essencial. Não tem como retroceder. Não tem mais como. Agora é só caminhar para frente, seguir, subir mais escadas, ganhar voos ainda maiores. Quais são os próximos sonhos de Joyce, além de chegar no mercado externo? Eu realizei pelo Sebrae. Um dos sonhos que nunca, palpavelmente, eu jamais imaginaria foi quando pequenas empresas, grandes negócios me fez a ligação. Ah, olha! E eu disse não. Você foi estrela mais uma vez numa entrevista. Não, mas eles me ligaram e falaram, sou eu não. Ela falou... Você disse que não era você. Eu falei, isso é um trote. 2 horas da tarde, um trote. Eu falei, não sou eu não. Você ligou pro número errado. Passou 2 dias, o número ligou de novo. São Paulo. Não. Desliguei, gente. No terceiro, eu disse, não, vou ver o que é essa pessoa, vou cair no papo dela. Ela falou, não, Joyce, a equipe daqui a 3 dias está chegando em São Luís. Eu falei, quem é a equipe? Quem é o nome das pessoas? Isso é verdade? Aí ela foi no meu WhatsApp, me mandou tudo. Eu disse, eu não acredito. Eu não acredito, gente. E aí saí ligando para todo mundo, falando para todo mundo. E foi por uma indicação do Sebrae, né? Então é algo assim, um sonho que eu já realizei como empreendedora. Você deve ter tido um orgulho gigante, né, nesse momento da sua trajetória. Também. Quando eles chegaram em São Luís, que fizeram a ligação, eu comecei a me tremer. Me tremia. Choveu tanto em São Luís nesse dia. Uma chuva. Eu disse, meu Deus. Chuva de bênção pro seu negócio. Esse cara vai desistir de mim, ele não vai. E não, uma equipe maravilhosa, me posicionou assim super bem. E todos os dias eu olho e assim, meus filhos olham e dizem, mãe, quanto orgulho. E é isso que me gratifica, né? Passar para eles, né, meu caminho, mostrar o que eu faço. Eu gosto muito deles estarem me acompanhando. Levo também, fico sentadinho lá no sofá do Sebrae me esperando. E eu gosto de que eles me acompanham, né? E decidam no futuro se eles querem empreender ou se querem uma outra carreira. Mas que o caminho não é fácil. Existe muita resiliência, paciência. Eu, como pessoa, me sabotei demais. Hoje eu consigo falar assim, abertamente sobre isso, né, sem me emocionar, mas me sabotei demais. Era para mim estar ainda em grandes voos? Era, né? Por me sabotar, eu não
alcancei ainda grandes voos. Onde você se sabotou? Quando eu disse que eu não era capaz. Ou quando eu via as coisas acontecendo e eu dizia, não, isso não é para mim, não. Sou capaz disso daí, não. Essas mulheres aí falam tão bem, tão posicionadas. Eu não, vou chegar na minha molecagem. Quem que vai me respeitar? E pelo contrário, enquanto eu achava que ninguém estava me observando, tinha tanta gente me observando que me admirava, e eu achava que ninguém me dava ouvidos. Mas você tem um ponto positivo muito marcante Sim. para quem está em venda. É a comunicação, né? Isso. Você se comunica de uma forma muito tranquila, Não, mas muito leve. adquiri- Não foi assim sempre. Eu adquiri entre as palestras no Sebrae. Não, foi não. Que eu conheci ela da primeira Era vez. tímida. Eu recebi ela, não era nada tímida, nada pouco comunicativa. Sempre teve Sempre a característica de falar bem, de se expressar, de se emocionar, que faz parte, Isso, né, isso. do processo empreendedor. Você precisa se emocionar com suas vitórias, né? E com suas derrotas também, entender que eu vou sofrer, mas eu vou me transformar e vou melhorar. Então, ela sempre teve a característica de boa De comunicação. boa comunicadora. E é legal porque a comunicação, para funcionar, Isso. a pessoa tem que saber falar bem, Isso. mas tem que, acima de tudo, ouvir bem. Isso. E o ouvir bem te gera venda. Gera. Eu escuto muito bem. Eu tenho a minha cunhada, minha cliente, né? E aí ela queria um produto específico e eu, não. Isso, eu já fui em algumas lojas, coloquei no meu pé, isso é muito duro. Como é que tu calça isso? E ela falou, Joyce, traz. E eu trouxe, não tenho mais nem um. Foi assim, uma semana. E aí eu já mandei fabricar a coleção já de Natal e Ano Novo, e tá vindo mais com outras cores. Mas essa é a escuta mesmo. Hoje em dia eu pego no ar o que elas querem, e elas falam, Joyce, traz um pouco mais acolchoado, Joyce, tampa mais a frente do pé, porque eu tenho joanete, não gosto de mostrar meus dedinhos. Então, isso tudo, elas me ajudam bastante a recriar. Eu recriei a minha marca, né, através da escuta delas. Eu sou uma boa ouvinte, faço o dever de casa certinho. Hoje, a tua empresa, ela trabalha especificamente com sapatilhas ou tem outros modelos Não, variados também? sapatilhas, tênis, papetes, flatforms, salto do 5 centímetros ao 20, do jeito que a cliente quiser imaginar e sonhar. Eu tô aqui para realizar o sonho dela de calçar aquele calçado que ela acha que ela também não pode ter, e eu vou lá e digo, você vai ter, porque eu vou realizar seu Então, sonho. quer dizer, Joyce, que tu pegaste um nicho de fabricação Isso. personalizada. Tenho também. dentro. Então, eu pego na internet uma foto de um Uma calçado, inspiração. uma inspiração, e digo assim, Joyce, eu gostaria de um sapato parecido com esse. Isso. E aí, qual é teu processo? Quanto tempo demora? Conta aí essa parte aí pra gente. Isso, aí elas entram em contato comigo, a gente faz, eu pergunto basicamente como elas querem, eu mostro para elas dentro das tabelas de cores que a minha fábrica trabalha, né, que eu chamo de minha, porque trabalham para mim, né? Seus funcionários, Meus né? E aí ela diz salto, vamos supor um que eu fiz agora pro carnaval. Ela queria um salto 20 centímetros, meia pata. Meia pata é aquele que é alto na frente, né? Que parece mais confortável, Não, né? você pode ficar em pé o dia todo e parece que você tá com o pé deitado. E aí ela queria brilhos e eu falei, tá, para quando? Eu já pergunto logo, né? Aí ela fala, para tal período. Eu falei, olha, para tal quando eu posso atender também eu falo, quando eu não posso eu não vou. Mas qual é o prazo mínimo? De 20 a 15 dias Ah. para ele ser fabricado, né? É aprovado e fabricado. Mas tem que ter essa lealdade com o cliente Isso. também, né? Porque também não adianta você prometer algo e na hora não cumprir. Aí Não, gente, não eu dá não certo. gosto jamais. Não falem, mas não falem mal de mim, porque eu não entrego um produto ruim. É tudo bem estudado, tudo bem planejado, né? Eu dou muitos brindes, faço agora ativação da minha marca onde quer que eu esteja. Se eu estou na escola do meu filho, eu tô com o meu saquinho biodegradável na minha bolsa, eu tiro aí. Saquinho biodegradável. biodegradável. Vamos entender como foi criado o saquinho biodegradável, Joyce. O saquinho biodegradável foi criado por a questão do como é que o sapato ele fica muito tempo num papelão, né? Ele craqueja. Né? Eu comecei a observar isso dentro do meu estoque. Né? Um estoque parado, eu falei, eita, vou perder venda, vou perder dinheiro. E aí foi quando, novamente, dentro de uma consultoria, né, do Sebrae,
Eu fui numa palestra que a pessoa ama a natureza, e no final eu disse, eu vou chamar ela. Chamei para o cantinho, né? E ela disse, Joyce, eu até te acompanho. Ela lá de São Paulo estava aqui, ela até te acompanho. E aí ela falou assim, por que tu não cria um saquinho biodegradável? Fui pesquisar, né? Foi aí que eu criei. É um saquinho que ele não cria mofo. É um saquinho TNT, né? Mas o TNT é biodegradável. Ele não cria mofo. O calçado, ele transpira, né? Não dá odores, não causa odores. Dá mais durabilidade para o produto, na verdade. É a durabilidade. E fora que a cliente pode colocar dentro do saquinho e levar para onde ela quiser, ou usar o saquinho para ocupa menos espaço também, ocupa menos espaço. E assim, uma ideia assim que todo mundo ama. Todo mundo, onde Andressa, observa o fator comunicação predominante em todas as soluções criadas, né? Ela, obviamente, ela se coloca para ir numa palestra, para fazer um curso, para receber uma consultoria, sim, ela se abre para receber uma intervenção, mas aí ela vai lá e começa um diálogo fora daquilo que ela recebeu basicamente, né? Ah, teve o conteúdo da palestra, eu já recebi um conteúdo básico, mas eu quero aprofundar um pouquinho esse conteúdo básico. Eu posso ir além. E aí a característica da comunicação entra muito, né? Porque aí ela vai, conversa e extrai um pouquinho mais do palestrante, do consultor, do instrutor, de todos nós, o que é muito bom, porque a gente cresce, ela também cresce, o negócio, né? As ideias, a gente consegue. E aí essa consultora que deu essa ideia para ela, que veio só dar uma palestra de seminário, saiu daqui, meu Deus, outra realização que eu não estava esperando a partir da palestra, né? Então, para nós, profissionais, também é muito rico a gente promover essas transformações, essas ideias. Às vezes, para nós, é uma ideia, e agora para a Joyce também, que já está bastante experiente, a gente dá para um outro empresário uma ideia que parece básica, para nós ela não é básica para o outro, né? Então, falar é sempre muito importante, mesmo que pareça básico para você, mas às vezes para o outro é um insight, nossa, eu não vou fazer dessa maneira, mas eu posso fazer uma adaptação e fazer de outra maneira dentro do meu negócio, e vai dar certo, e vai me causar, né, um impacto positivo dentro do negócio. Sim. Então, eu acho que essa rede de apoio entre empresários, né, é muito importante, porque um pode conversar com o outro a solução que ele pensou, a solução que cria, a solução que ele enxerga para o negócio do outro, né? Então, essa busca de rede de apoio, de profissionais para falar sobre o seu negócio, é quase um confessionário, né? É verdade. Com quem você conversa sobre o seu negócio? Hoje tem um nome aí que tá na moda, né? Todo mundo fala, networking. Networking. Né? Tem que fazer o networking. Tem que fazer em qualquer que seja o lugar. E se você parar para pensar, com quem que você conversa, com quem que você tem a oportunidade de conversar profundamente sobre o seu negócio? Com quase ninguém. Porque ninguém está muito interessado em saber sobre o seu negócio. Quero saber se tu vendeu, se o produto é bom, mas... E olhe lá, né? E olhe lá. Mas conversar intimamente sobre o negócio, fazer a abertura, te ajudar. Forma. Vamos cavucar aqui teus papéis, teus números, vamos ver de que maneira a gente consegue organizar isso. Então, é uma conversa íntima sobre o negócio, né? E o empresário, quando ele começa a se abrir e ele vê que tem alguém realmente interessado, que nesse caso o Sebrae é realmente interessado em fazer a transformação positiva daquele negócio, o empresário, opa, eu não saio mais daqui, né? E aí a gente vem para o relacionamento que o Sebrae tem com os empresários, com os nossos clientes. Depois que o cliente entra, a Joyce falou, foi difícil entrar no Sebrae porque ela não sabia o caminho de entrar no Sebrae, né? Então, às vezes parece difícil mesmo, mas ir lá na agência do Sebrae, sempre tem um técnico disposto a ouvir sobre o seu negócio e colocar no melhor programa possível. Tem o portal, tem os sites que a gente capta as informações a partir dos sites e começa a fazer ligações, os agentes que batem porta a porta. Então, tem vários caminhos e eu gostaria muito que esse canal fosse facilitado com os empresários. Vamos falar para o pessoal que está assistindo? Como é que todo mundo pode saber quais foram os caminhos que levaram a Joyce ao sucesso? Vai lá, Joyce. Podem ir lá, gente. Eu fui, peguei o telefone, liguei no 0800, tem um site, né? Só acessar. Lá tem todas as informações. Eu fui no Sebrae e lá todo mundo tem sua função, mas todo mundo ajuda. O Sebrae está no site, está na rede social, tá no WhatsApp, Instagram, né? Instagram, 0800, portal, tem os sites específicos dos programas.
QR Codes espalhados por aí para fazer acesso ao Sebrae, as unidades do Sebrae, a gente tem unidade no interior todo do estado do Maranhão, então não é só o empreendedor de São Luís, só o empreendedor da capital que tem acesso ao Sebrae. A gente tem espalhado por aí, se eu não me engano, 12 unidades regionais que estão espalhadas pelo interior do Maranhão, e a gente tem a unidade também de São Luís, então presencialmente pode bater na porta do Sebrae e dizer assim, eu quero ser atendido, Sebrae, vamos começar E é acessível, agora. sim, não deixe as pessoas colocar na cabeça de vocês que, como colocaram na minha, que só quem está no Sebrae, procura o Sebrae, são grandes empresas, grandes empresários. É totalmente acessível a toda qualquer pessoa que queira empreender. Nosso bate-papo foi fantástico, foi bom demais. Se inspirar com a sua história, Joyce, contar tudo isso para quem está nos assistindo, saber que o Sebrae, de fato, é acessível. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Joyce Gama, maranhense, dedicada, que conseguiu realizar o seu sonho e está aí com muitos outros a serem realizados. Eu quero deixar um recado para todas as pessoas que estão me assistindo, homens, mulheres, que acreditem em você, não se sabotem. É você, é acreditar em você. Quando a gente acredita na gente, que a gente é capaz, que é assim, consegue se levantar das quedas do caminho e a gente consegue se ver em voos grandes, a gente diz, é isso que eu quero, eu estou no caminho certo. Não coloquem na cabeça de vocês que ninguém cresce. Eu cresço sozinho. Não, ninguém cresce sozinho. Busque parcerias. Tem várias pessoas que estão no nosso caminho, que muitas das vezes a gente acha que não, mas estão ali para nos ajudarem. Grupo de mulheres, né, empreendedoras que estão ali para dar seu apoio. E eu sou muito feliz, vim aqui, eu disse, não vou me emocionar, porque fico muito feia, chorando. Mas, assim, eu sou eternamente grata, né, a não ter desistido de mim. Quando eu disse eu ia desistir, veio a vozinha e dizia, não, Joyce, que é isso? Vai, busque. E eu tô aqui, eu tô no caminho certo. Com certeza. Que teu caminho aí seja ainda maior, viu? Para você vender muito, muito, muito e crescer. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Andresa, agradeço demais o convite e queria deixar um recado para o empreendedor maranhense. O Sebrae quer lhe atender e está de portas abertas para você. Venha! Com o Sebrae, você pode mais! Obrigada, gente. Ótimo.